Seu paciente gosta de ler? O que ele gosta de ler? Ele gosta de filme? Que tipo de filme que ele gosta? Nossa, Júlio, o que isso tem a ver? Sabia que pessoas que gostam de ler ou assistir esses filmes de terror, essas coisas de suspense que libera muita adrenalina, esses pacientes envelhecem mais rápido? Esses pacientes têm uma tendência a ter uma inflamação crônica? Por quê? Porque esse suspense, essa adrenalina constantemente aumenta a oscilação de cortisol e esse paciente inflama. E você já perguntou que tipo de filme que seu paciente gosta de assistir quase todos os dias? Como que é a leitura dele? Não, nunca ouvi falar nisso. E aí, por que esse paciente está envelhecendo? Às vezes por liberação de adrenalina em excesso, que machuca o cortisol. Viu que interessante? Como que você vai saber disso? Perguntando. Através de quê? Da anamnese. Se o seu paciente não faz cocô todos os dias, ele está acumulando toxicidades dentro dele. Essas toxicidades vai fazer com que esse paciente comece a reter líquido para diluir essas toxicidades. O paciente é leigo e ele entende assim: não vou tomar água, porque eu tomo pouca água e eu já estou retendo líquido. Se eu tomar mais água, eu vou reter mais líquido. Aí o paciente para de tomar água. O que acontece? Ele retém mais líquido, porque o corpo pensa assim: meu Deus, eu preciso segurar todo o líquido que existe para eu diluir essas toxicidades. Então, o paciente, ele faz o inverso. E nós temos que entender o que está acontecendo com o paciente, inclusive para orientar esse paciente. Muito lindo, né? Me conte aí, como que é a anamnese de vocês? É aquela anamnese pronta que você entrega para o paciente, pede para ele responder e marcar? Ou vocês batem um papo com o paciente? Outra questão importante que nós não podemos esquecer: o paciente faz uso de medicação? Quais medicação? Ele se suplementa? Quais suplementos? Quantas vezes por dia? Qual que é o horário disso? O paciente janta ou ele faz só um lanche? Esse paciente come uma saladinha? Ai, Júlio, por que isso? Aquele paciente que janta, se ele come comida, ainda tá bom. Mas e aquele paciente que faz só um lanchezinho? O que ele tá comendo? Coisas que têm poucos nutrientes e que tem muito inflamação. Então, esse paciente tem uma tendência maior a ter aumento de triglicérides, consequentemente, aumento de hemoglobina, de hemoglobina não, desculpa, de glicose. Esse paciente começa a ter uma inflamação crônica. E aí, o que está originando a disfunção estética dele? O hábito dos lanchinhos à noite, ao invés de uma refeição. E como que você vai saber disso? Conversando, perguntando. Seu paciente faz atividade física ou não faz? O paciente que ele é totalmente sedentário, ele é um paciente que sua menos. Se ele sua menos, ele libera menos toxicidades. É um paciente que não libera muito hormônios do bem-estar, da sensação da alegria, do prazer, sensação de dever cumprido. É um paciente que vai ter uma tendência maior a ficar triste, deprimido, a achar que o dia está ruim. E esse paciente, o que acontece com esse paciente que entristece? É um paciente que tem tendência a ter queda de cabelo e ter mancha. Então, isso é importante a gente saber. Ok? Alguns alunos, eles comentavam que não tinham hábito antes de serem os alunos de fazer uma anamnese bem detalhada, porque eles achavam que consumiam muito tempo e que acabava desencorajando os pacientes de fazer a avaliação, porque o paciente estava sempre com pressa e nunca tinha tempo de fazer uma anamnese detalhada. E isso é completamente o inverso. O seu paciente, quando ele tem que preencher aquela anamnese manuscrita, que são folhas e folhas que ele tem que ler, assinar contrato, marcar, colocar o nome de não sei o que, não sei o que, não sei o que, ele não tem tempo, porque é chato ter que ficar lendo aquilo e respondendo, lendo e respondendo, folhas e folhas. Então, o paciente, sim, nunca tem tempo para isso, porque, gente, isso é chato pra caramba. Pensa você vai num lugar, a recepcionista te atende e fala assim:
Ok, enquanto fulano te atende, responde aqui para mim esse aqui. Aí você vai lá, tem 3, 4 folhas de perguntas pequenininha, marcar X ou responder respostas rápidas. Aquilo é chato, ninguém gosta de fazer aquilo. O seu paciente também não gosta. Então, pensa como se você fosse o paciente. Você gosta? Não. Agora, um bate-papo descontraído não é mais leve? Não é legal? Você não consegue pegar muito mais informações? Então, tem que pensar nisso daí. E outra coisa, é mito quando as pessoas pensam assim, os pacientes preferem começar o tratamento imediatamente. Eles preferem começar imediatamente se for um paciente que já te conhece, que já faz tratamento com você. Se é um paciente que é o primeiro contato com você, ele quer mais conversar com você, te conhecer melhor, pegar mais amizade, mais intimidade. Inclusive, quanto mais detalhes você passa para esse paciente nesse momento, mais credibilidade você passa para ele. Mais informações ele tem de que você é o profissional certo para resolver o problema de disfunção estética dele. Então, não pequem na anamnese de vocês a partir de hoje, tá bom?